Olá, estamos de volta mais uma vez com uma aula de filosofia, né? Eu sou a professora Ana Cláudia e hoje o nosso assunto é sobre David Hume, continuando ainda sobre as diferenças entre o saber científico e o saber filosófico, mas hoje nós vamos saber um pouquinho sobre esse filósofo tão importante aí, né, do século XVIII, que foi muito influenciado também por John Locke. Bom, quem foi David Hume? David Hume foi filósofo e também historiador. Uma das suas principais obras é o Tratado da Natureza Humana e Investigação acerca do Entendimento Humano. Ele é um empirista radical. E o que quer dizer ser um empirista radical? Bom, nós vimos que Locke contribuiu bastante aí com o empirismo, né? Mas Hume ele vai entender o seguinte: tudo deve passar por uma observação, né? Todo tipo de conhecimento deve passar por experimentação. Então, não pode existir apenas dos sentidos. Começa com os sentidos, sim, né? Toda a nossa percepção começa nos sentidos, mas para se transformar num conhecimento científico, ele deve ser testado, ele deve ser provado também. Então, essas são as ideias. Hume preconiza, então, um método de investigação que consiste na observação e na generalização. A observação como? Observação dos fenômenos e dos fatos. Só um detalhe, David Hume ele vai contribuir bastante, né? Uma das suas principais contribuições foi com o surgimento da psicologia, né? Psiquiatria, que acontece lá no século XIX, mas ele contribui muito com isso, né? Porque ele vai comentar o seguinte, que todo o conhecimento que nós temos, ele não surge do nada. Ele tem uma série de acontecimentos que antecederam, um pouco diferente de Locke. Que John Locke ele já tinha uma questão do racionalismo, para ele tinha que seguir um determinado padrão, né? Hume já não vê dessa mesma forma, mas ele acredita que sim, tinha que passar por experimentações. E, portanto, a primeira forma, o início de tudo se dava através de quê? Das percepções individuais, né? Toda a curiosidade, tudo aquilo que o ser humano quer fazer, ele vai se dar como? A partir das nossas curiosidades, das nossas indagações, das nossas perguntas, né? E, claro, essas indagações elas podem vir através de impressões pessoais, que depois eu vou analisando se essas impressões são apenas minhas ou se faz parte de impressões de outras pessoas também, e também das nossas ideias. Só um detalhe, impressões e ideias têm um conceito também diferente, né, para Hume. Né? As ideias seriam o quê? Vejamos o nosso quadro. Seriam as percepções derivadas. São as representações mentais, memória e imaginação, derivadas das impressões, cópias, pálidas e, portanto, são mais fracas. Agora, as nossas impressões, segundo as ideias de David Hume, seriam as percepções originárias, né? São dados fornecidos pelos sentidos, que se apresenta à consciência com maior vivacidade, tais como as sensações, ouvir, ver, sentir. Essas seriam as percepções. Como assim? Como seriam as percepções? Uma coisa é eu ter um conhecimento sobre o que é o fogo, né? Imagina você ali com o fogo, né? Mas você, uma pessoa, pega e te fala, né, quais as consequências, que você pode se queimar, mas de repente você não sabe quais as consequências de se queimar. Então, como é que você vai saber exatamente se você se queimar? Aí você vai saber quais são as consequências e o que realmente, quais são as impressões, e aquelas impressões é que ficam. Inclusive, essas impressões, posteriormente, lá no século XIX, né, essas impressões podem trazer traumas. Então, quer dizer, um fato que acontece em um determinado momento pode desencadear uma série de outros fatores, né? Isso foi uma das grandes contribuições dele, que começa a partir dessas ideias aí. Para ele, toda ideia, então, vai ser o quê? A representação de uma impressão, né? E o sentir, que seria essa mesma impressão, vai distinguir-se do pensar apenas no grau da questão da intensidade. Ou seja, quando eu sinto, é muito mais intenso do que quando eu tenho aquela ideia, né? Muitas vezes a gente pensa o seguinte: Papai Noel,
Bom, ninguém sabe o que é um Papai Noel. Né? A gente tem uma ideia daquilo que outras pessoas falaram, mas ninguém nunca viu o Papai Noel. Se ninguém nunca viu o Papai Noel, como de fato seria esse Papai Noel? Qual é a impressão que nós temos se chegássemos algum dia a ver esse Papai Noel? Né? Então, por isso é que fica. E para ele também não há ideias inatas. O que seriam ideias inatas? Platão falava, né, que nós já temos uma ideia inata, que nós nascemos com determinado conhecimento e aqui no plano material, o que nós faríamos? Estaríamos apenas exercitando isso. Para ele não. Né? Nós nascemos também como uma tábula rasa, ou seja, todo o nosso conhecimento seria desenvolvido a partir do nosso conhecimento. Então as ideias, né, elas podem ser complexas, mas também pode ser assim, ideias simples. Né? Nós temos aí uma imagem que mostra aí como que a nossa mente ela pode ser complexa. Porque se nós imaginamos algo, nós vamos desencadear uma série de outros fatores. As consequências das nossas ações, né, juntas com as ações de outros indivíduos, também podem gerar outras consequências e isso pode se tornar algo muito complexo. Isso vai depender. A mente humana, para Hume, ela tem uma característica de uma complexidade muito grande. Então não é tão simples, né? Como mencionava Locke, na questão do racionalismo, voltado para a questão mais lógica. Hume, ele entende que essa questão da percepção, a questão das nossas ideias, a forma como cada indivíduo vai contribuir, né, dentro dessa sociedade, é que vai gerar toda essa complexidade. E aí, observe a imagem. A tela denominada Aquiles e o Centauro Quiron, do artista Pompeu Batoni. O centauro Quiron, preceptor de Aquiles, herói grego da guerra, Troia, ensina o discípulo a usar a razão e a força. Como Hume explicaria a figura do centauro? Como assim? Lembra que eu falei do Papai Noel? Então, centauro não existe. Né? Como é que poderíamos explicar essa ideia de um centauro? Né? Imagine se nós estivéssemos explicando para uma pessoa que não consegue enxergar o que seria o centauro. A questão das cores, seria possível isso dentro das ideias de Hume? Isso não seria possível. Tá? Nós poderíamos explicar para qualquer outra pessoa que conseguisse visualizar uma imagem o que é um centauro, o que é, né, no exemplo anterior, um Papai Noel, porque eu posso desenhar, né, e criar toda uma concepção. Mas e para essa pessoa que não enxerga? Então, Hume ele já fala que aí nós temos uma outra complexidade, que é fazer com que todas as pessoas tenham uma mesma percepção de um determinado conceito. Então, para ele seria difícil, até mesmo para entender a questão da cor. Vamos compreender melhor essa questão da percepção, né, que Hume menciona. Vejamos o quadro. Certa vez, 2 moscas caíram num copo de leite. A primeira era forte e valente. Assim, logo ao cair, nadou até a borda do copo. Como a superfície era muito lisa e suas asas estavam molhadas, não conseguiu escapar, acreditando que não havia saída. A mosca desanimou, parou de se debater e afundou. Sua companheira de infortúnio, apesar de não ser tão forte, era tenaz. E, por isso, continuou a se debater e a lutar. Aos poucos, com tanta agitação, o leite ao seu redor formou um pequeno nódulo de manteiga, no qual ela subiu. Dali conseguiu levantar voo e sair do copo. Tempos depois, a mosca tenaz, por descuido, novamente caiu no copo, só que desta vez cheio de água. Como pensou que já conhecia a solução daquele problema, começou a se debater na esperança, né, que no devido tempo ela ia conseguir se salvar. Outra mosca, passando por ali e vendo a aflição da companheira de espécie, né, pousou na beira do copo e gritou: "Tem um canudo ali, nade até lá e suba."
A mosca tenaz respondeu: pode deixar que eu sei como resolver este problema. E continuou a se debater mais e mais, até que, exausta, afundou na água. O que nós podemos tirar deste pequeno texto, né? Nem sempre, né, os mesmos métodos, as mesmas coisas que nós fazemos vão servir para todas as situações. Ou seja, as soluções do passado, em contextos diferentes, podem transformar-se em problemas. Se a situação se modificou, nós precisamos dar um jeito de mudar. E é interessante que nós estamos passando justamente por uma situação assim, né? Estamos vivendo um momento aí de pandemia e a nossa sala de aula mudou esse formato. E nós precisamos nos adequar e buscar novas formas, já que nós não podemos estar juntos no mesmo ambiente. Aqui nós temos a questão do método indutivo e do método dedutivo, né, que ele também criticava. David Hume utilizava muito a questão do método indutivo, né, ou seja, partindo de uma questão particular para uma questão geral. Então nós temos ali um problema e temos que buscar meios de responder àquele problema. Esse problema pode ser resolvido de várias formas, depende da realidade de cada indivíduo, depende da realidade e do momento histórico e depende também de como a sociedade, né, ela está envolvida para resolver esse problema. Ele não descarta o método dedutivo, só que para ele o método dedutivo ele está mais voltado para uma questão racional e, portanto, né, esse método dedutivo está mais voltado para questões e para ciências exatas, como, por exemplo, a matemática. Né? Mais uma outra atividade, né, do Enem 2018, tão recente. Vamos lá? Quando analisamos nossos pensamentos ou ideias, por mais complexos e sublimes que sejam, sempre descobrimos que se resolvem em ideias simples que são cópias de uma sensação ou sentimento anterior. Mesmo as ideias que à primeira vista parecem mais afastadas dessa origem, mostram a um exame mais atento ser derivadas dela. Depreende-se desse excerto a obra de Hume, que o conhecimento tem a sua gênese na. Então ali nós já temos na percepção dos sentidos. Ou seja, para Hume, tudo o que nós podemos e toda a nossa experiência, ela vai partir então dos nossos sentidos, da percepção que nós temos e da realidade. E claro, isso estará relacionado então à nossa realidade. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Outras atividades estão disponíveis lá na plataforma Eduque. Até a próxima. Tchau!